No filme Fantasia da Disney, um filme animado dos anos 40, a relaxante trilha sonora orquestral de Igor Stravinsky de repente se torna desafinada e distorcida quando um desenho animado de Tyrannosaurus Rex levanta a cabeça com um rugido estrondoso na tela do filme, pronto para encontrar alguma presa. Não tão rápido, Tyrannosaurus Rex. Um corajoso Stegosaurus está pronto para se defender, usando sua cauda para golpear o Tiranossauro. Ele dá uma boa luta, mas eventualmente o T-Rex vence, para o desânimo dos outros herbívoros que observam. Essa foi uma luta dramática, que capturou a imaginação de milhares de crianças e adultos. No entanto, este cenário é totalmente fictício. Se fôssemos criar uma linha do tempo desde o início da vida na Terra até hoje, o Tyrannosaurus Rex existiu mais próximo dos humanos do que do Stegosaurus. Portanto, baseado no registro fóssil atual, o Stegosaurus se extinguiu 80 milhões de anos antes do surgimento do Tyrannosaurus. Os dinossauros não existiram em um único tempo e lugar. A era dos dinossauros é a era Mesozoica, que começou 252 milhões de anos atrás e terminou 66 milhões de anos atrás, provavelmente quando um meteoro atingiu a Terra e causou uma extinção em massa. A era Mesozoica é dividida em 3 períodos geológicos. As rochas e fósseis contam aos geólogos a história da Terra e dos dinossauros, permitindo-lhes identificar as seguintes eras na era Mesozoica: os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo. O período Triássico, de 252 a 201 milhões de anos atrás, é o cenário para o início da história dos dinossauros, e foi um tempo de mudanças massivas. Justo antes deste período, ocorreu a pior extinção que já aconteceu na Terra, chamada Evento de Extinção Permiano-Triássico, mas também mais comumente conhecida como a Grande Morte. Esta extinção eliminou até 90% de todas as espécies na Terra. Isso inclui insetos, répteis e trilobitas, bem como a vida vegetal. A Terra teve que se adaptar e se recuperar, e algumas estimativas sugerem que pode ter levado 10 milhões de anos para o planeta se recuperar após a Grande Morte. O período Triássico é dividido em 3 épocas: início, meio e fim. Época se refere a um período de tempo específico, e cada época é dividida em várias etapas. No Triássico inicial, encontram-se as idades Olenequiana e Induana. O Triássico médio tinha 2 idades, Anisiana e Ladina. Finalmente, o período Triássico tardio incluiu as idades Carniana, Noriana e Richiana. No início do período Triássico, a Terra ainda consistia em um supercontinente, Pangaea. Os primeiros dinossauros viveram nesta terra, mas conforme ela se despedaçou e se espalhou pelo globo, eles evoluíram de modos diversos para se adaptar à área geográfica em que habitavam. Vales de rift surgiram entre a América do Norte e a Europa, e entre a África e a América do Sul, devido ao movimento das placas tectônicas. O clima no Triássico era quente. Atualmente, geólogos não encontraram evidências de gelo nos polos norte e sul. Assim como hoje, o clima em Pangaea variava de acordo com a localização. Coníferas de até 30 metros de altura criavam florestas gigantescas onde os répteis dominavam a terra. O réptil mais comum em terra era o Lystrosaurus, uma criatura semelhante a um mamífero. Mas na água, grandes anfíbios chamados Temnospondylos dominavam. Eles se pareciam com crocodilos modernos e podem ter tido um comportamento e dieta semelhantes. Entre 250 e 246 milhões de anos atrás, os ictiossauros, répteis marinhos, surgiram pela primeira vez. Durante o Triássico Médio, surgiu um grupo diverso de arcosáurios. Este grupo incluía crocodilos primitivos, tartarugas, pterossauros, aves e dinossauros. Os arcossáurios tornaram-se a espécie dominante na Terra, especialmente no final do Triássico.
Ainda existem teorias sobre por que isso acontece. O clima pode ter se tornado mais quente e seco, ou os arcossáurios foram melhores em se adaptar, preenchendo lacunas deixadas por extinções prévias. Cerca de 240 milhões de anos atrás, os dinossauros aparecem nos registros fósseis. As paisagens dessas terras quentes incluem terópodes primitivos, dinossauros carnívoros bípedes, como o Coelophysis. O Coelophysis era um predador ágil do final do período Triássico. Provavelmente se alimentava de pequenos répteis e mamíferos, usando seus dentes afiados. Era um dinossauro leve, pesando cerca de 18 a 23 quilogramas e crescendo até um máximo de 2 metros de comprimento. Mas ele forneceu o projeto para muitos dinossauros famosos de períodos posteriores na Era Mesozoica. Nem todos os dinossauros eram menores nesse período. Registros fósseis mostram espécies maiores como o Rheogiosaurus, um sauropode herbívoro precoce de até 5,15 metros de comprimento. Pesquisadores sugerem que os dinossauros podem ter se separado em 2 grupos no período Triássico. Um grupo é o Saurischia, que se desenvolveu em sauropodes como o Brontossauro. O outro grupo é o Ornithocelida, que se desenvolveu em terópodes como o Tyrannosaurus rex e Ornithischians como o Stegosaurus. Também dominaram os céus nesse período. Há 228 milhões de anos surgiram os primeiros pterossauros. Eram criaturas modestas, diferente de seus ancestrais, que alcançariam envergaduras superiores a 15 metros. O período Triássico começou e terminou com uma extinção em massa. Em uma área conhecida por nós como o Oceano Atlântico, ocorreu uma atividade vulcânica massiva, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono ou dióxido de enxofre, que por sua vez causaram enormes mudanças no clima. Isso incluiu o aumento do nível do mar. Conforme os oceanos se acidificavam, a vida marinha passou por grandes mudanças, com a extinção de algumas espécies. A vida em terra também sofreu grandes reviravoltas. Com exceção dos dinossauros, pterossauros e crocodilos, todos os arcossáurios que vagavam pelo período Triássico foram extintos. Isso abriu caminho para os dinossauros sobreviventes ocuparem ambientes e se desenvolverem à medida que a Terra avançava para o próximo período da Era Mesozoica, o período Jurássico. O período Jurássico durou de cerca de 201 milhões a 145 milhões de anos atrás. A Pangeia continuou se separando. Laurásia, a seção norte da Pangeia, se dividiu em América do Norte e Eurásia. O Oceano Atlântico e o Golfo do México eram mares rasos neste ponto, cheios de vida marinha, desde minúsculo plâncton até enormes répteis marinhos. Mas os níveis do mar estavam subindo. Assim como no período Triássico, existem 3 épocas no período Jurássico e cada época é dividida em diferentes idades. O período Jurássico inicial é dividido nas idades Ratandian, Sinomurian, Plensbachian e Torsian. O período Jurássico Médio é dividido nas idades Arlenian, Beochian, Bathonian e Calovian. Finalmente, o Jurássico Tardio é dividido nas idades Oxfordian, Camaridian e Titonian. Neste ambiente tropical quente, grandes dinossauros herbívoros como o Brachiosaurus vagavam, com carnívoros agressivos, mantendo-os em alerta. Esses herbívoros saurópodes aproveitaram o clima úmido, que ajudou a vegetação verde a florescer e crescer. As coníferas continuaram a dominar a paisagem, mas o período Jurássico é especialmente conhecido pelas cicas. Essas plantas perenes resistentes eram tão abundantes que o período Jurássico é conhecido por alguns como a Era das Cicas. O primeiro pássaro conhecido, Archaeopteryx, voou pelos céus do final do Jurássico.
compartilhando o espaço com pterossauros e répteis voadores. Neste período, encontramos o Stegosaurus de 25 pés de comprimento. Este dinossauro blindado é famoso pelas placas ao longo de suas costas, provavelmente cobertas de pele. Como mostram os fósseis, sulcos onde os vasos sanguíneos teriam se alocado. Os pesquisadores acreditam que essas placas teriam sido úteis para sinalizar para outras espécies de Stegosaurus, talvez para se exibir e atrair um parceiro. Os espinhos na cauda de um Stegosaurus, conhecidos como tagomizadores, teriam sido usados para se defender de predadores. O Stegosaurus deu uma boa luta. Em 1914, o paleontólogo C.W. Gilmore registrou 3 espinhos de cauda de Stegosaurus que foram quebrados ou mal formados durante sua vida, o que sugere que ele bateu em outros dinossauros com tanta força que quebrou seus próprios espinhos de cauda. Embora o Stegosaurus não tenha sido perseguido pelo Tiranossauro Rex, ainda havia muitos carnívoros interessantes que compartilhavam a paisagem com o Stegosaurus. O Allosaurus, por exemplo, era um grande terópode, crescendo entre 12 a 13 metros de comprimento e 4,5 a 5 metros de altura, dando ao Tyrannosaurus Rex uma corrida pelo seu dinheiro em termos de tamanho e ferocidade. Evidências sugerem que provavelmente ocorreram batalhas entre Stegosaurus e Allosaurus, incluindo um osso da cauda de Allosaurus com uma ferida que corresponde à forma de um espinho de cauda de Stegosaurus. Também foi descoberto um osso do pescoço de Stegosaurus com marcas de mordida correspondentes à mandíbula de um Allosaurus. Uma ferida de punhalada no osso da pelvis de um Allosaurus com a mesma forma do espinho da cauda de um Stegosaurus. A ferida não mostrava sinais de cicatrização, sugerindo que o golpe pode ter sido fatal. Entre o início do período Jurássico e o começo do período Cretáceo, ocorreram enormes desenvolvimentos evolutivos, que o período Cretáceo pegou e desenvolveu desde quando começou há 145 milhões de anos até quando terminou há 66 milhões de anos. As plantas com flores surgiram no período Jurássico. Já insetos como formigas e borboletas surgiram e se diversificaram ao longo do período Cretáceo. Os ictiossauros, que apareceram tão cedo quanto no período Triássico, passaram a dominar o oceano ao lado dos gigantes mosassauros. Pequenos dinossauros se transformaram em predadores de topo, culminando no Tyrannosaurus Rex durante o período Cretáceo. Pássaros primitivos povoavam os céus e continuaram a se multiplicar e diversificar ao longo de milhões de anos. Ao contrário dos períodos Triássico e Jurássico, o período Cretáceo é dividido apenas em 2 épocas, Cretáceo inicial e Cretáceo tardio. Porém, dentro dessas épocas há várias idades distintas. O Cretáceo inicial começa com a Era Barasiana, antes de passar pelas eras Valanginiana, Hauteriviana, Barremiana, Aptiana e Albiana. A época do Cretáceo tardio começa com a Era Cenomaniana, depois as eras Turoniana, Coniaciana, Santoniana e Campaniana, antes de terminar na Era Maastrichtiana. No período Cretáceo, o clima era bem mais ameno. América do Norte, Europa, Ásia e África se tornaram ilhas à medida que os continentes se moviam e remodelavam a aparência da Terra. Inicialmente, os dinossauros floresceram durante esse tempo, mas os grupos dominantes do período Jurássico mudaram. Os saurópodes prosperaram no sul, mas eram raros nos continentes do norte. Ornitísquios se espalharam por todos os lugares, menos na Antártica. Por exemplo, o tricerátopo com chifres apreciava a flora e a fauna nos continentes do norte. E claro, os carnívoros caçavam outros dinossauros e vasculhavam carcaças ao redor da Terra. No sul, o Spinosaurus aterrorizava os dinossauros companheiros, mas no norte, durante o final do Cretáceo, era a era do Tyrannosaurus Rex, que apareceu cerca de 85 milhões de anos atrás.
Embora não comesse stegossauros, havia muito para o T-Rex se banquetear durante seu tempo como predador de topo. Para ajudar o T-Rex a crescer até seu enorme tamanho, até 12 metros e 3 de comprimento, o dinossauro tanto catava quanto caçava. Herbívoros como o Edmontosaurus e Triceratops estavam no topo do menu do T-Rex. De acordo com o paleontólogo David Burnham, o T-Rex provavelmente era oportunista e pode ter se alimentado de carcaças. Mas essa não é uma fonte de alimento muito abundante ou consistente. O T-Rex teve uma vida difícil. Eles tinham que sair e matar para comer quando estavam com fome. Este dinossauro também possivelmente participava de práticas canibais. Um estudo de 2010 encontrou evidências de ossos de T-Rex com marcas de dentes de T-Rex. Não se sabe se esses dinossauros lutavam entre si ou apenas se alimentavam de carcaças da própria espécie. O período Cretáceo chegou ao fim e o mundo nunca mais foi o mesmo desde então. Acredita-se que um grande meteorito atingiu a Terra na península de Yucatán há 66 milhões de anos, causando esse evento. Esse impacto causou uma perturbação climática que exterminou cerca de 80% dos animais e plantas do mundo, incluindo os dinossauros. De qualquer forma, a Terra mudou drasticamente durante esse tempo. A Terra se moveu, expandiu as costas e os oceanos resfriaram o planeta. Quando os dinossauros não avianos foram extintos, começou a Era dos Mamíferos. De 66 milhões de anos até agora, a Era dos Mamíferos seguiu uma história semelhante à Era Mesozoica. Grandes mudanças e desenvolvimentos ocorreram na Terra, com os mamíferos se adaptando ao ambiente e por causa dele. Animais como o mamute surgiram, evoluíram e depois foram extintos. Os animais atuais passaram por grande evolução. Por exemplo, pegue o cavalo moderno, cuja linhagem evolutiva começou durante a época do Eoceno, cerca de 56 a 33 milhões e 900 mil anos atrás.